também gostaria de iniciar retomando um pouco o sentido, inclusive, desse encontro para nós. Claro que a gente sempre faz eventos acadêmicos, né? Evento acadêmico é uma coisa que a gente é obrigado a fazer, é obrigado a ir. Mas esses encontros, o passado lá no Cariri e esse tem um sentido muito peculiar, esse exatamente que o Júnior apontava no começo da fala dele, ao se referir às apresentações de trabalho. Né? Como eu disse na apresentação no primeiro dia, a interlocução entre esses 3 grupos de teoria crítica e psicanálise não é alguma coisa que tenha a ver apenas, nem primeiramente, com os ritos do trabalho assalariado e da produção acadêmica, para nenhum de nós. E eu digo isso já em média res, no meio da coisa mesmo que eu quero começar a dizer. Por quê? Se vocês atentaram, não se trata... Se vocês atentaram, não se trata, em nenhum dos grupos, da articulação entre filosofia e psicanálise, que é uma articulação legítima, enfim, um monte de gente faz. Mas, de fato, tampouco é teoria crítica em geral. Em cada um desses grupos, alguns autores retornam. Benjamin, Debord, Lacan, Freud, evidentemente, e, em alguma medida, atravessando a quase todos esses autores, Marx. O título do meu texto, Debord com Lacan, é uma brincadeira, é um desvio com a tese de doutorado do Zizek, do Slavoj Žižek, que é um sujeito que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dele, embora também não goste muito dele. Mas é uma brincadeira, um desvio e uma apropriação na tese do Žižek, ele pensa Hegel com Lacan, ou Lacan com Hegel. Falar Debord com Lacan não diz exatamente a proposta dessa pesquisa. Essa pesquisa é alguma coisa que vem em curso, de modo mais ou menos sistemático, desde 2015, por aí. É a pesquisa que eu estou levando para fazer no pós-doutorado. Mas é tanto Debord com Lacan, quanto é Lacan com Debord. No sentido de que não se trata exatamente de uma leitura que toma como objeto, como simples objeto de análise, as obras desses autores, porque não toma, num grau muito radical, a escrita desses autores como obra. E não toma a escrita desses autores como obra na medida em que as entende, a essas escritas, como um desses raros momentos em que os autores sabem o que dizem acerca do que dizem. Raramente, né, a gente sabe o que diz sobre o que a gente faz ou sobre o que a gente diz. Tanto Lacan quanto Debord insistiam, com diferentes significantes, com diferentes palavras, no vínculo entre as reflexões teóricas que eles realizavam e um tipo de ato. Em Debord, essa reivindicação aparece muito claramente no vínculo da teoria crítica do espetáculo à crítica prática do espetáculo, da qual
o Debord sempre concebeu como inseparável a sua própria obra, como antes a própria obra da crítica da economia política de Marx, como parte inseparável da crítica prática ao capitalismo. Esse inseparável aqui não acena para um tipo de relação. A gente pode ler lá no segundo capítulo, no segundo prefácio do Capital, Marx diz que o Capital, aquela exposição, seria impossível sem a emergência das lutas proletárias. E a gente pode escutar isso como a gente escuta aqueles agradecimentos no início das monografias ou das dissertações e teses. Agradeço ao meu pai, minha mãe, a Cátia, a Funcap, a Deus, ao cachorro, o Diabaquara. Essa seria uma forma desastrosa de conceber essa referência de Marx à emergência das lutas proletárias, ao menos segundo a leitura que dessa recepção Debord faz no 4º capítulo. Porque para ele se trata justamente de recuperar, eventualmente contra o próprio Marx, aquilo que o Debord descreve ali como as ilusões cientificistas da primeira crítica da economia política, lá no 4º capítulo, portanto, contra as próprias ilusões de autoria do Marx acerca do Capital, retomar justamente o fato de que, se as insurreições proletárias comparecem, como comparecem no segundo prefácio em Marx, esse comparecimento se dá não sob a forma do recolhimento por um pesquisador de algo a ser agradecido, que foi dado por um sujeito, mas em função do valor propriamente heurístico da insurreição na revelação daquilo que venha a ser o capitalismo. A tese do Debord é forte e é central. Se trata de dizer contra o marxismo do século XX inteiro, e com o marxismo do século XX inteiro, se trata de cobrir uma vasta gama de autores muito diferenciados, inclusive entre si, política e teoricamente, mas também que interpela a tradição anarquista com a qual o próprio Debord dialoga nesse 4º capítulo, intitulado O Proletariado como Sujeito e como Representação. A tese forte é justamente a de que a recusa insurrecional do proletariado em converter a sua força de trabalho em valor de uso, isto é, subsumido ao valor de troca, é exatamente o gesto que revela a falha não passível de inteligibilidade na economia política clássica e, portanto, a contradição interna entre a esfera da circulação de mercadorias, onde se trocam equivalentes, e a produção de mercadorias, onde ocorre precisamente uma troca não equivalente, que Marx nomeia sob a forma da mais-valia. Eu estou falando da mais-valia e dessa leitura que o Debord retoma de Marx, porque é justamente nesse conceito que Lacan, nos seminários posteriores ao seminário 15 sobre o ato analítico, vai buscar uma homologia daquilo que a exposição da sua versão da teoria psicanalítica apresenta com a crítica da economia política. É aí, nesse momento, que ele introduz, por exemplo, a noção de mais de gozar, precisamente num diálogo com o conceito de mais-valia do Marx. Mas eu estou dizendo isso porque, num certo sentido, uma aproximação entre esses dois autores, de um ponto de vista do rigor acadêmico, digamos assim, teria que respeitar, se os tratássemos como autores,
precisamente as distinções de tradição de onde elas vêm. Mas essa exigência de rigor, ela é ainda mais grave se nós não tratamos as obras desses dois sujeitos como obras autorais, mas se as remetemos, como cada um deles, nesse momento lúcido, eu dizia, né, nesse raro momento lúcido em que um autor, porventura, sabe o que faz, as remetermos às duas formulações teóricas, a teoria crítica do espetáculo e a teoria psicanalítica, na versão que o Lacan nos oferece, ao campo a que eles próprios remetem essas formulações. O ato analítico, que funda a possibilidade da teoria do ponto de vista do Lacan, o ato negativo do proletariado em converter a capacidade de trabalho em força de trabalho, portanto, em converter ou subsumir o valor de uso no valor de troca. Essa aproximação, eu sempre... a gente experimenta nos lugares ao longo da vida, né? Eu até aqui tenho tido um gosto particularmente bizarro, como só em ser os gostos na sua singularidade, de me encontrar nos lugares complicados. Uma relação entre Debord e Lacan provocará e provoca, via de regra, um profundo incômodo, de um lado, entre psicanalistas, e de outro, provocará um incômodo, se a gente lê a letra do discurso do Debord, entre debordianos ortodoxos, se a gente chega aí, porque a gente teria que, nesse caso, justamente supor que a especificidade de uma teoria que tenta pensar a emergência do gozo na sua disjunção com o campo do saber, como é a teoria psicanalítica, de um lado, e uma teoria da ação negativa sob a experiência social, de outro, seriam dificilmente comunicáveis internamente. Cada uma diria respeito, diríamos talvez nós, uma ao campo da experiência singular do sujeito, outra diria respeito, no caso do Debord, da teoria crítica, ao campo mais universal das relações sociais. A gente, quem acompanha o desastroso, via de regra desastroso, modo de apropriação, inclusive no campo da teoria crítica, das relações com o discurso analítico, esse discurso que emerge na situação clínica, se dá conta da razão que os psicanalistas têm de desconfiar dessas aproximações, porque se trataria exatamente de supor a comunicação do incomunicável. Freud, talvez, quem nos dá a primeira pista para tentar pensar essa experiência. E ele o faz num livro muito conhecido chamado Psicologia de Massas e Análise do Eu, onde nos aponta para o desconcertante, do ponto de vista de uma unidade da consciência, fato de que o sujeito, o indivíduo na massa, não é outro senão aquele cuja experiência também se encontra na clínica psicanalítica. Eu estou fazendo essas observações iniciais apenas para dizer o seguinte: essa aproximação que eu dou há algum tempo experimentando porque
eu lembrei, conversando com a Jane Maria, ela disse brincando, e brincando e falando muito sério. Bom, não é? Debord e Lacan, é Ilana, Debord e Lacan, porque, claro, uma relação como essa proposta por alguém só pode ser proposta na medida em que é enunciada e, portanto, trata-se, claro, sempre de uma versão. A gente sempre espera não violentar demais, não estuprar demais, como diria o Kierkegaard, né? Contra o cavaleiro filosófico, não estuprar demais o fenômeno dessa maneira. Mas eu menciono isso apenas para circunscrever que essas reflexões que eu apresento nesse projeto, elas são ambas reconhecidas por mim a partir de um ponto de vista igualmente herético, digamos assim, em relação a essa aproximação. Quando eu estou falando de heresia, Lacan foi, sem dúvida nenhuma, de todos os herdeiros, né, de todos os teóricos e psicanalistas pós-freudianos, o mais herético, apresentado como herético, porque, em alguma medida, se suporia que haveria uma heterodoxia. O Debord, igualmente, é herético entre marxistas, quando é acusado de ser anarquista, herético entre anarquistas, quando é acusado de ser marxista, e se situa aí no meio desse intervalo, dessa encruza, diríamos nós, lembrando da boa tradição da Umbanda. Essa relação só pode ser, em certa medida, postulada da encruza. Ela só pode ser postulada desse lugar de encruza, que, no meu caso, é muito particularmente, a minha relação com Debord é muito mais antiga, é uma relação que tem a ver com a experiência, né, de crítica prática, com Lacan, mais recente, 8, 9 anos, e que é inseparável da minha experiência com a clínica analítica, né? Eu digo isso apenas para circunscrever que, em certa medida, a fama de pouco claro que acompanha a obra dos dois autores. Eles são dois autores cuja característica absolutamente unânime é o reconhecimento de de uma certa fala obscura. Essa obscuridade é pontuada e reivindicada pelo Debord. Nos comentários da Sociedade do Espetáculo, ele já começa dizendo: esse livro terá provavelmente 90 leitores, metade deles 70, 90, não me lembro o número exato, mas são poucos leitores, metade deles com preciso destino de combatê-los, e por isso é preciso não ensinar demais, é preciso deixar não dito um monte de coisa. Lacan, como nós sabemos, vai falar da teoria psicanalítica e da experiência da transmissão, essa que o Júnior aborda de modo tão belo na tese de doutorado dele como um todo, e nessa leitura que ele faz, a leitura do Benjamin Dutti em particular, a transmissão, que é a transmissão teórica pretendida pela teoria crítica do espetáculo em Debord, mas também a transmissão teórica da psicanálise, ela comporta necessariamente uma obscuridade, aquilo que, enfim, inúmeros leitores dessas duas tradições, seja do Lacan, seja do Debord, vão reconhecer como o fechamento para iniciados dessa escrita. É claro que a gente pode melhorar e pode piorar as coisas. Eu confesso que até hoje eu não consegui me desvincular do caminho de piorar. Eu lembro em 2013, é uma forma que desapareceu da memória de 2013. Poucas vezes a gente escuta falar. Amanhã, eu escutei isso, porque eu lembrei da minha Maria, eu já estava falando, né? Disse, não, nem sei se foi ou se foi eu que estava delirando, não sei agora, eu não sei se eu delirei isso não. Mas eu ouvi de ontem para cá alguém falar
de uma frase que se dizia em 2013, amanhã vai ser maior. Ah, não, foi o vai dar certo, foi uma deriva minha. A gente também falou do vai dar certo. E eu lembrei do amanhã vai ser maior. E lembrei imediatamente de qual era a palavra de ordem dos proletarizados rebeldes em 2013, no intervalo de uma manifestação para outra. Não era amanhã vai ser maior, não. Era amanhã vai ser pior. E esse amanhã vai ser pior, num certo sentido, só pode ser escutado sem o sinal da cruz, que acompanha qualquer referência ao cão, não o cão do cachorro, né? Ao cão do demônio, aquele que fala da encruza, sob certas condições e num certo lugar. Por que eu estou falando de cão, de demônio, de encruza? Porque se tem uma determinação que a gente poderia, filosofando sobre as reflexões do Lacan e do Debord, nomear sobre a discussão que cada um deles faz sobre o sujeito, no caso do Lacan, sobre o sujeito inconsciente, no caso do Debord, sobre o sujeito da revolução, a palavra que comparece nos dois casos é a negatividade, o negativo. Negativo que Hegel foi talvez o primeiro a ensinar, tem a ver com a obra do demônio, tem a ver com a obra do anjo caído, da falha, e tem a ver com a obra e a experiência da humanidade. Então, eu vou parar de falar, porque se eu ficar falando, eu sou capaz de... e eu vou ler uma versão mais condensada por conta mais condensada que a do projeto dessas questões. A poesia é cada vez mais claramente, enquanto lugar vazio, a antimatéria da sociedade do consumo, porque ela não é uma matéria consumível segundo os critérios modernos do objeto consumível, equivalente para uma massa passiva de consumidores isolados. De Debord, fim de citação. Além desse dispositivo, poderíamos imaginar também outros e fazer funcionar um laço social particular, algo que, na minha opinião, é buscado pelos analistas dessa comunidade explodida, cujos membros escolheram não falar em uníssono. Essa é uma frase de um psicanalista morto recentemente, lacaniano, chamado Alain Didier-Weil, que tem toda uma reflexão muito vasta acerca da obra do Lacan, falando do Lacan, e que escreveu um texto, eu vou fazer menção a ele aqui, muito particularmente importante para um dos desenvolvimentos dessa pesquisa. Muito bem. Parto de uma questão. Há um ponto em que a teoria psicanalítica, em particular aquela desenvolvida pela via do retorno lacaniano a Freud, tem algo a nos dizer acerca das instâncias do laço, algo que nos faça vislumbrá-los num quadro distinto daquele apontado por Freud em Psicologia de Massas e Análise do Eu, como fundados na identificação, cuja expressão típica são as instituições estatais, o exército e a igreja. Há um ponto em que aquilo que Lacan chamou de subversão do sujeito, operada pela emergência do sujeito do inconsciente, em que essa subversão se encontre como um topos de queda das identificações com outras formas de laço social, se o ato analítico, enquanto opera sobre o recalque, permitindo um furo simbólico no real, se esse ato é necessariamente uma quebra e uma queda da prevalência das identificações, se a vida, cito Lacan no Seminário do Ato Analítico, se a vida psicanalizante ou psicanalizada já não é privada nem pública, como diz Lacan, como pensar as repercussões de tal topos negativo aberto pela emergência do sujeito, do inconsciente, no âmbito do laço social? Não se trata, como se poderá ver em absoluto,
de impugnar o ponto de vista freudiano, que aponta na psicologia de massas e análise do eu, com precisão, as formas hegemônicas presentes do laço social, enquanto fundadas nas identificações, fundadas no que Lacan chamaria de um balizamento imaginário. Trata-se antes de pensar desde o ponto de vista da sustentação do sujeito do inconsciente, em sua negatividade, essa operação, que é a operação do Lacan, quais as implicações dessa emergência de um sujeito dividido, que marca a própria emergência da psicanálise, em sua relação com o laço, precisamente naquilo que tal emergência da divisão do sujeito opera como queda da prevalência das eficácias identificatórias e, portanto, na medida em que ela interpela as formas hegemônicas sustentadas no uníssono das identificações. A questão pode ser tematizada, essa é a aposta que aqui se faz, partindo da longa trajetória experimentada pelo movimento psicanalítico e do lugar nele apresentado pelas posições de Lacan. Ela consiste em interpelar, pontuando como partida a excomunhão de Lacan da IPA, né, da Associação Internacional de Psicanálise, instituição que é a herdeira formal de Freud, não apenas nem secundariamente, porque a Ana Freud a ela se vinculava, então, consiste em interpelar as propostas e experimentações que seguem a excomunhão de Lacan, experimentações como a da Escola Francesa de Psicanálise, o experimento do passe e as tentativas de um laço, e esse é precisamente o ponto, as tentativas de experimentação de laços entre analistas que não fossem sustentados na estrutura formal das instituições, forma que é também, esse é o vínculo, aquela do grupo analisado por Freud nas experiências do Estado e da Igreja. Então, interpelar essas experiências no sentido de aí apontar uma direção que vai na via oposta à via identificatória central à IPA, posição que aparece na forma mesma da proposição do 1 a 1. Essa proposição do 1 a 1, que vai estar no centro de todas essas experimentações da Escola Francesa de Psicanálise do passe, resgata precisamente algo de fundamental. Se a experiência psicanalítica, se o que violentamente a invenção da psicanálise aporta a experiência da modernidade, uma divisão do sujeito irrevogável e uma divisão do sujeito que depõe a unidade consciente, imaginária do sujeito, e aqui eu estou dizendo consciente, pensando na filosofia, do ponto de vista psicanalítico, ela é parte consciente, parte inconsciente. Exatamente essa aqui diz respeito à noção de... a essa noção que atravessa a figura do eu, tomado por Freud como justamente aquele que aparece nas formações de massa e que, portanto, carrega essa pretensão unitária, né? Essa pretensão unitária do sujeito é interpelada e recolhida por Lacan, exatamente nomeada por ele, em oposição aos laços entre analistas, que apenas repetem a lógica de grupo das instituições não analíticas, o que o Lacan vai, a partir da excomunhão, pensar como algo que é forçosamente uma tarefa para esses laços. Isso não é exatamente marcado apenas com a excomunhão. Desde o início do ensino do Lacan, uma série de leituras heréticas do problema, né? A questão do tempo lógico,
a nomeação de um analista de data pela instituição, uma infinidade de ritos institucionais estabelecidos pela IPA são contraditados na experiência clínica e na experiência de laço entre analistas e de transmissão que o Lacan já realizava. Esse movimento, entretanto, é aprofundado. A forma do 1 a 1, eu vou já retomar no texto, diz respeito precisamente à singularidade desse sujeito que do ato analítico emerge dividido, e que já não emerge situado sob a injunção do fazer grupo e do reconhecimento que está colocada na experiência de uma vida não psicanalizante e não psicanalizada, aqui para inverter a referência do Lacan no Seminário do Arte. Se uma vida psicanalizante, psicanalizada já não é nem pública nem privada, essa vida psicanalizante, nem pública nem privada, tem a ver precisamente com o acatamento de uma cisão interna que não é uma oposição entre público e privado, mas precisamente uma clivagem entre essa clivagem entre gozo e saber, em última análise. Sumiu. Posição que aparece na forma mesma da proposição do 1 a 1 e na noção de estilo como via de anunciação e transmissão, não fundada nas identificações imaginárias, mas fundada na emergência do sujeito inconsciente, do desejo, pela via da pulsão naquilo que tal via impõe a singularidade de uma enunciação. Essa direção, visível desde o início na prática analítica e no ensino de Lacan, se aprofunda desde o que ele denominou como sua excomunhão, no Seminário 11, como um aprofundamento também no que se refere à tarefa da transmissão em psicanálise e às instituições psicanalíticas, ao laço entre analistas, de algo que caracterizara desde o início a proposição lacaniana de um retorno a Freud, a retomada da letra freudiana apresentada em sua oposição às apropriações imaginarizantes adaptativas realizadas pelos pós-freudianos. Nisso, precisamente, sua transmissão de Lacan, como antes sua prática analítica, se distancia de toda leitura adaptativo-normatizadora, aquela que era realizada pela IPA e que, portanto, resgatava no cerne da própria experiência psicanalítica o moralismo e toda a emergência do inconsciente, a prática clínica do Freud não tinham feito outra coisa senão interpelar e contraditar. A posição, então, do Lacan se caracterizou muito fundamentalmente por essa oposição a qualquer leitura adaptativo-normatizadora, em razão da sustentação da emergência do sujeito inconsciente e do desejo frente às injunções advindas da cultura, às injunções advindas dos laços vigentes. Essa sustentação, no que ela implica de subversão do sujeito, pela emergência de sua divisão como constitutiva, é que impõe necessariamente uma dissidência dissonante com respeito às balizas identificatórias hegemônicas no campo da cultura. Dissidência dissonante que, rompendo o uníssono identificatório, possibilita e exige o 1 a 1. Mas lembremos, esse 1 a 1, em francês, e o Lacan aposta nessa homofonia, ao resgatar o unbewusst do alemão, que é 1 a 1 é também não a não. Mas Lacan só pode dizer que 1 a 1 é não a não na medida exatamente em que concebe negativamente esse sujeito do inconsciente. Concebê-lo negativamente, ou seja, na encruzilhada, na linha de transmissão do demônio, tem a ver precisamente com concebê-lo dividido. Diabolos é aquele que divide, de onde vem diálogo, né, no nosso português.
Com essa interrogação acerca da escola de Lacan e sua relação com uma transmissão de bases inteiramente distintas daquelas que caracterizavam a fixidez formal instituída da IPA, interrogação nodulada pela leitura de Alain Didier Weil, em Lacan e a Clínica Psicanalítica, leitura que nos apresenta uma distinção central, posto que indica uma importante distinção de ênfase e, portanto, de meio na transmissão freudiana, que Weil apresenta como uma transmissão pela via do recalque, de uma transmissão pela via da pulsão, aquela que caracterizaria a transmissão lacaniana. Outro dia, quem reconheceu isso, eu sempre costumo dizer que a polícia, a extrema-direita, eventualmente são os nomes do poder, eventualmente, como são aqueles que detêm o poder de nomeação, aqui e ali acertam. Outro dia, tem um sujeito, eu recalquei o nome dele agora, mas é um daqueles jovens, não tão jovens, né? Jovens há muito tempo, daquele antagonista, daquele site e tal, fez um artigo, acho que é o Rodrigo não sei o que, eu me lembro, Constantino, lembrei o nome da assombração. Ele faz um artigo engraçadíssimo, dá muita vontade de ir. Foi um pouco antes das eleições, bem pertinho do segundo turno. Ele faz um longo artigo dizendo que Freud era um homem sério, um homem que deve sacanagem com Freud, né? Mas eu só estou falando dessa palhaçada porque, em alguma medida, quando o Rodrigo Constantino faz esse artigo dizendo que Freud era um homem sério, Lacan que era um pervertido da imagem do cão e etc, etc, ele, em alguma medida, captura justamente aquilo que fundamenta, digamos assim, o herético da experiência comunalista e na experiência de ensino do próprio Lacan. O fato de que ele resgata, como nas experiências insurrecionais de 2013, o pior, precisamente porque no pior que pode estar alguma coisa como a divisão do sujeito. Então, vai pontuar essa divisão entre uma transmissão fundada no recalque, mais própria da escrita freudiana, e uma fundada na pulsão. É claro que eu não preciso nem dizer que não se trata aqui, nem para o Didier Weil, nem para o Lacan, de uma oposição a Freud, mas se trata precisamente de circunscrever no tempo da discussão, da experiência de transmissão do Lacan, precisamente o que se disputa na leitura de Freud. O que eu estou dizendo é justamente que a própria leitura de Lacan, da qual ele não tem dúvida, eu tampouco, retoma a mais nuclear verdade da experiência freudiana, ela, entretanto, não é separável do ponto de vista histórico e do ponto de vista da experimentação que tornou possível a própria escritura teórica, de uma prevalência na escrita do Freud dessa transmissão positiva, ou essa transmissão pela via do recalque, ainda que, e esse é o ponto, essa transmissão positiva não seja outra coisa senão aquilo que se vê na experimentação no campo da IPA, como instituição que detém as potências de nomeação, de decisão de quem é, quem não é, e etc. Ora, toda a experiência do Freud é precisamente ao contrário, a busca radical de transmissão daquilo que é o próprio da experiência do inconsciente. Portanto, de transmissão pulsional. Só estou querendo esclarecer que nisso o Didier Weil não está opondo, dizendo que Freud do partido do recalque e o Lacan do partido da pulsão, que seria um escândalo absurdo. O que ele está tentando pontuar é precisamente essa
diferença que não se situa em outro lugar, senão na própria experiência, né, do tempo lacaniano, dessa recepção de Freud, e que interpela as leituras adaptativas da IPA, precisamente como lendo Freud a partir do recalque e não a partir da pulsão. Quer dizer, essa operação tem a ver com o tempo do Lacan, né? Por claro. Distinção, né, então, fundada na pulsão e no recalque, distinção que marca o espaço de insistência do próprio Alain de Dieval nessa orientação para uma transmissão pela via da pulsão. Sua insistituição. Insistituição é o título de um texto, de uma proposição apresentada pelo Alain de Dieval à Escola de Corpo Freudiano em 90 e alguma coisa, não lembro agora. Está aqui embaixo, mas se eu sair eu não volto. Em sua insistituição, que marca no significante a diferença com uma instituição que insiste, como a pulsão em não se congelar numa forma. Desse esforço que podem se apresentar, eu penso, as bases para formular o problema contido no título dessa pesquisa, de um laço que não fosse estável. Uma forma de laço que não é estável é precisamente essa forma fundada no 1 a 1 e não no ideal e no universal. A partir da noção lacaniana de estilo, como aquela que diz da posição do sujeito em sua singularidade, como condição desse 1 a 1 do laço dos analistas, trata-se de interpelar, então, a relação desse achado com aquilo que poderíamos chamar de laço social concebido mais amplamente. O problema, que consiste em uma interrogação acerca dos desdobramentos possíveis no âmbito do laço social, de uma posição de sujeito cujo centro é a sustentação de uma relação fundada não na identificação e no recalque, mas na pulsão e no 1 a 1, que o engajamento do sujeito em seu desejo abre, se em primeiro plano diz respeito apenas à teoria da prática psicanalítica e aos desdobramentos em seu interior de experimentações distintas do laço entre analistas, tem, entretanto, penso, um alcance que vai muito além do laço entre analistas, na medida em que se encontra com outras experimentações de laço fundadas no 1 a 1, que é não a não. Experimentações que nos permitem, exigem, levar a sério a interrogação do que Lacan, no seminário 15, dizia quanto ao ato analítico dele ter consequências. Consequências inseparáveis do que ele aí situa ao pensar o ato em sua amplitude de seu estatuto propriamente histórico, na medida da abertura da contingência fundamental como aquilo que se encontra no centro do barramento do outro, que se experimenta no ato analítico. Se como diz o próprio Lacan no Seminário do Ato, a vida histórica em sua contingência, o que se abre no ato psicanalítico, pela qual um sujeito dividido se põe, se é a própria linguagem, enquanto é ela mesma, despida de pretensão a uma consistência última, aquilo que daí emerge, que usos da linguagem, na medida em que ela há de ser também comum, fazer laço, aí podem emergir. Partindo dessas questões iniciais, gostaria de articulá-las às reflexões de um autor cuja atualidade, sobretudo considerando a retomada recente mundialmente, desde Seattle em 99, mas também no Brasil em 2013 e em 2014, na prorrogação do 2013 nas ocupações secundaristas, de formas insurrecionais, cuja marca é sua distância e oposição
às formas institucionalizadas dominantes, no que Debord nomeava como pseudo-contestações espetaculares. Tais formas insurrecionais, só para explicar, eu me lembrei que o Leonardo da Bate no Filosofia fez, que eu faço uma frase bem grande, eu estou sentindo falta do Leonardo. Aí o Leonardo fazia só uma imagem de pensamento atrás. Isto é, a oposição entre formas insurrecionais e o que o Debord chamava de pseudo-contestações espetaculares é mais ou menos, imaginem vocês, a oposição entre a ocupação de uma reitoria e um abraço ao prédio da reitoria. É a diferença entre insurreição e pseudo-contestação espetacular. Tais formas insurrecionais têm sua singularidade marcada pela emergência de um real desestruturante das formas identificatórias politicamente operantes em todos os espectros da totalidade estatal mercantil. A singularidade que aparece na recusa às identificações com os líderes e à forma partido são índice da recusa mesma em ato, que aí se apresenta a representação, núcleo absolutamente fundamental às formas mercadoria e Estado. Emergência insurrecional, que assim apresenta formas de experimentação do laço que, enquanto são, na sua própria forma, anti-estatais e anti-mercantis, se encontram fundadas na singularidade da enunciação própria a sujeitos que apenas se podem apresentar em ruptura com as identificações grupais, negativamente em relação às identificações grupais. Por exemplo, o mais comum experimento em 2013 é da recusa à camisa única, à bandeira única, ao partido único, à experiência de uma diversidade absolutamente negativa, porque do sujeito em conflito com aquilo que ele que se experimentava nas barricadas. Eu não estou falando aqui, não estou fazendo uma imagem qualquer. Não esqueço de um diálogo na terceira manifestação das Jornadas de Junho de 2013, uma pequena manifestação que, como o povo do Nigéria não esteve, não apareceu na memória na memória fílmica, né, lá do com vandalismo, que foi uma manifestação que foi do macro ao aeroporto. Nesse trajeto, relativamente curto, se a gente considerar, né, que as caminhadas de 2013 eram de quilômetros e quilômetros e quilômetros, por gostar de andar, nesse trajeto relativamente curto entre o macro e o aeroporto, tem uma cena que é emblemática dessa experiência autonegativa. Dois amigos, membros de torcida, iam junto e uma outra pessoa que não era amiga dos dois estava do lado. Um vira para o outro e diz: bora, macho, vai ligeiro, baitola, né? Empurra assim, vai ligeiro, anda ligeiro, baitola. Aí a figura terceira que estava fora diz muito bonito, né? Vocês apanhando da polícia e usando, qual é o problema se ele for baitola, qual é o porquê que isso seria um xingamento. E o cara, né, da torcida: eita, velho, mó paia, né, puta merda, quem foi mal aí, ó, velho. Uma autonegatividade que se experimenta na tarefa muito urgente. Tem uma outra imagem ainda melhor, na primeira barricada, no dia em que os ocupantes do Cocó foram expulsos, de uma travesti que chega, ela estava passando na rua, viu a barricada acontecendo e se junta imediatamente. Ei, o que está rolando aí? O pessoal do Cocó. Eita, tá batendo, eu vou. Uma outra imagem disso, em Salvador, uma
mulher é entrevistada, o UOL, alguma dessas coisas que aparecem na internet. E ela está possessa com a classe média que está acusando os jovens manifestantes de 2013 de serem ladrões. Ela diz mais ou menos assim: ele rouba sim, mas aqui não está para roubar ninguém hoje não, aqui está para manifestar. Tem algumas experiências que só a urgência da barricada constitui, né, nessa relação com a destituição das identidades fixas do que sou, do que não sou, do que me trouxe aqui ou do que não me trouxe. Estou concluindo. Não, mas eu digo que eu estou. Não, mas eu estou mesmo, estou brincando. Está mais perto do que longe. Fundadas, então, emergências de uma subjetividade autonegativa, fundadas na singularidade da enunciação, que é própria a sujeitos que apenas se apresentam em ruptura com as identificações grupais e que apostam em laços sustentados, não em uma forma institucional, forma já dada, mas antes pela precariedade histórica de um laço que não se institucionaliza em formas separadas, mas é a insistência, já na forma, nesses laços que constituem as próprias experimentações. Falo de Debord. Debord foi membro da Internacional Situacionista e em sua obra teórico-crítica, inseparável do que ele nomeava de crítica prática. Desde sua vinculação nos anos 50, a Internacional Letrista, uma conjugação fundamental, jamais abandonada, entre a crítica da vida cotidiana, as formas da linguagem e a negação do capitalismo. É pela via dessa conjugação que Debord tece uma relação com as vanguardas poéticas do século XX, nas quais encontra um vínculo fundamental entre poesia e revolução. Essa conjugação aparece exposta em sua obra mais conhecida e sistemática, A Sociedade do Espetáculo, no cerne do próprio conceito de espetáculo, cujo núcleo é precisamente a apresentação da experiência no capitalismo da abundância do segundo pós-guerra, como marcada, porque eu fico nervosa, né? Eu acho que estou terminando mesmo. Pronto, olha, se tu não tivesse coisado, eu não tinha me perdido, não estava voltando. No próprio conceito de espetáculo, cujo núcleo é precisamente a apresentação da experiência no capitalismo da abundância do segundo pós-guerra, como marcada pela submissão da totalidade da vida cotidiana à produção mercantil e pela passagem daquilo que naquela primeira crítica da economia política, como eu apontei, marcava a contradição entre aparência e essência à esfera da própria aparência. Agora, é na própria aparência que a experiência da expropriação, antes restrita ao tempo de trabalho, é realizada. Eu não tenho mais a contradição entre uma esfera da circulação, que é equivalente, e uma esfera da produção, que é não equivalente, porque a própria esfera da circulação se tornou produção. Vocês veem aqui que a tese do Debord é exatamente a contramão da tese do fim do trabalho. Se trata, ao contrário, como ele vai propor no conceito de proletarização do mundo, da extensão e, portanto, da produção própria à hierarquia do trabalho assalariado, que funda a violência da mais-valia, à própria esfera da circulação. Para o que aqui nos interessa mais imediatamente, a teoria crítica do espetáculo concebe essa extensão da produção mercantil ao conjunto do tempo e dos espaços vividos como uma submissão real da vida cotidiana e das formas de linguagem à organização mercantil do tempo e do espaço. Nela, a derrota das insurreições, e esse é o ponto, é seguida da derrota das vanguardas artísticas, derrota consumada na recuperação para a lógica do espetáculo da poesia sem arte, arte
tornada espetáculo. Para o Debord, a própria noção de espetáculo é inseparável sem essa experiência da derrota. São as formas de trabalho vivo e de recusa ao trabalho que são, quando derrotadas, integradas à lógica da produção de valor e transformadas em novas formas mercantis. Se trata exatamente da tese de que não é muito difícil, basta que a gente pense na última derrota, antes dessa leva mais recente, a das insurreições proletárias dos anos 70, em cujo interior se experimentava justamente a reivindicação de autonomia, que quando derrotada, dá surgimento, precisamente a incorporação no interior da própria lógica da produção mercantil, da autonomia como forma da gestão da produção, e, enfim, toda a passagem do Fordismo ao Toyotismo, que é não outra coisa senão a incorporação das energias anticapitalistas, agora projetadas no interior da própria lógica da produção de valor. Num texto publicado sem assinatura, na revista da Internacional Situacionista de 63, intitulado All the King's Men, dizem os situacionistas que, cito, o problema da linguagem está no centro de todas as lutas pela abolição ou manutenção da alienação presente, inseparável do conjunto do terreno dessas lutas. Vivemos na linguagem como no ar viciado. Ao contrário do que estimam as pessoas de espírito, as palavras não brincam. Elas não fazem amor, como acreditava Breton, a não ser em sonho. As palavras trabalham para a organização dominante da vida. E, contudo, elas não são robotizadas. Para a infelicidade dos teóricos da informação, as palavras não são, elas mesmas, informacionistas. Nelas, manifestam-se forças que podem frustrar os cálculos. As palavras coexistem com o poder numa relação análoga àquela que os proletários, no sentido clássico, tanto quanto do Marx, tanto quanto no sentido moderno do Debord, desse termo, podem manter com poder, empregadas durante quase todo o tempo, utilizadas em tempo pleno, em pleno sentido e em pleno não sentido, elas permanecem em algum lado radicalmente estrangeiras. A articulação do conceito de espetáculo é impensável sem a centralidade daquilo que Debord apresenta no 4º capítulo da Sociedade do Espetáculo. O proletariado como sujeito, como representação, núcleo histórico e metodológico dessa obra. Trata-se de sua polêmica com o marxismo do século XX, na medida em que este teria positivado a crítica da economia política, elidindo o caráter negativo e autonegativo do proletariado como sujeito. Negatividade cuja apresentação conceitual ele vincula a dialética hegeliana naquilo em que o dialético se especifica como negativo, e mais exatamente como o duplamente negativo que em Hegel aparece como próprio à história. Em sua recusa ao marxismo do século XX, ao que ele caracteriza como decaimento da crítica social e ideologia, decaimento de suas várias vertentes, mas também das vertentes ideologizantes do anarquismo e, mais tarde, do autonomismo, Debord insiste no caráter duplamente negativo do proletariado insurgente, negativo frente ao capital e ao Estado, uma unidade, capital e Estado, uma unidade historicamente indissociável, mas duplamente negativo porque autonegativo, na medida em que não é pelo reconhecimento positivo ou recolhimento na consciência ou qualquer forma de identificação com a condição de proletário, mas precisamente a negação em converter-se em proletário, já convertido, né? Portanto, é a negação em voltar a converter-se em proletário, recusa que é em ato a ser aquilo que está no centro da possibilidade do desvendamento teórico da totalidade capitalista, como totalidade sustentada no recalcamento, como nos lembrará Lacan, da falha na equivalência que Marx nomeia como mais-valia. A potência heurística da crítica é fundada no ato autonegativo. A negatividade fundamental do sujeito da insurreição
do sujeito da insurreição, da revolução, é, para Debord, enquanto inseparável do caráter insurreicional ou insistituinte, para aqui desviar a proposição de Weil acerca de um laço entre analistas, é justo aquilo que se encontra no centro da identificação por Debord da luta insurrecional com a poesia. Ainda em All the King's Men lemos, cito, toda revolução nasceu da poesia, fez-se de início pela força da poesia. Este é um fenômeno que escapou e continua a escapar aos teóricos da revolução. É verdade que não se pode compreendê-lo se se atém ainda à velha concepção de revolução ou de poesia, mas que geralmente foi sentido pelos contra-revolucionários. A poesia, lá onde ela existe, lhes faz medo. Eles se obstinam a se desembaraçarem dela através de diversos exorcismos, do alto de fé à pesquisa estilística pura. O momento da poesia o momento da poesia real, que tem todo o tempo diante dela, quer a cada vez reorientar, conforme seus próprios fins, o conjunto do mundo e do futuro. Tanto quanto dure, suas reivindicações não podem conhecer compromissos. Ele recoloca em jogo as dívidas não quitadas da história. Fourier e Panchovilla, Lautréamont e os dinamiteiros das Astúrias, cujos sucessores inventam agora novas formas de greve, os marinheiros de Kronstadt ou de Kiel, e todos aqueles que no mundo, com e sem nós, se preparam para lutar pela longa revolução, são também os emissários da nova poesia. É na insistência debordiana, no caráter autonegativo do sujeito, no ato insurrecional ou revolucionário, negatividade que é a da linguagem quando ela se faz poesia, mas apenas enquanto é negação em ato, pois nela já não se separa a forma da linguagem como vazio da experimentação histórica da vida cotidiana, que ele se distancia firmemente das formas harmonizáveis na totalidade estatal mercantil, formas fundadas nas identificações ao modo das instituições estatais, partidos disputando lugares no Estado ou preparando um novo Estado, sindicatos, isto é, formas instituídas pelas quais a derrota das insurreições pôde ser recuperada no interior da totalidade. Ao contrário, Debord se dirige ao momento das revoluções em que esteve em jogo essa negatividade nas próprias formas históricas de experimentação da negação. A Comuna de Paris, os conselhos operários, as ocupações e greves selvagens, greves contra os sindicatos, como a greve dos garis de 2014, no Rio de Janeiro. Se, cito mais uma vez, a poesia é cada vez mais claramente, enquanto lugar vazio, a antimatéria da sociedade de consumo, porque ela não é uma matéria consumível, segundo os critérios modernos do objeto consumível, equivalente para uma massa passiva de consumidores isolados, é porque o consumível, toda a produção no capitalismo contemporâneo, se sustenta na quantificação, na abstração, na perda das qualidades que constituem a forma-valor. É como negação à submissão, ao imperativo da forma previamente existente, à forma-valor. Negação só possível quando essa forma vazia se fez verdade historicamente no capitalismo, substância social autonomizada que submete a vida cotidiana, que a crítica do espetáculo pôde dizer: onde há o isso econômico, o sujeito deve advir. E é curioso que o Debord usa je como o Lacan para traduzir o ich freudiano, que está no centro do cacete, digamos assim, do pau, com a apropriação imaginária adaptativa da IPA, e a leitura do Lacan, na medida em que o G não coincide precisamente com o ego unitário, mas exatamente marca essa disjunção reflexiva
com o imediatamente dado. O Debord também faz uso, na tradução que ele faz, né, no desvio que ele faz da frase do Freud, do Boestar Solis dele, de G. Onde há o isso econômico, o sujeito deve advir, advento apresentado como o advento mesmo da história. Tais experiências, derrotadas em sua poesia, o foram justamente pela institucionalização de formas fixas, em novas formas sempre estatais, que nisso as derrotaram e mercantis, que nisso as derrotaram naquilo que era a sua verdade fundamental, a quebra da fixidez das formas, da forma mercadoria, da forma Estado, da forma da linguagem, como cheia, plena de sentido, enquanto eram a reinvenção da vida e da linguagem pela liberação a um uso histórico, isto é, contingente, experimento que foi justamente recolhido nas poesias dadaísta e surrealista que Debord retoma, no momento da derrota de tais experimentações poéticas, na sua própria teoria crítica do espetáculo, para dizê-la, da teoria crítica do espetáculo, como uma, cito Debord, negação do estilo, que é o estilo da negação. O nexo entre estilo da negação, poesia e revolução, que em Debord aponta nas experiências insurrecionais e nas revoluções antes de suas derrotas, formas de laço, conselhos, assembleias selvagens, que não são Estado, aponta nisso, precisamente, experiências de laço fundadas no a não, antes que na multidão ou no grupo, como condição da poesia da revolução, como condição de instituição nesse laço precário, ali onde o sujeito, a poesia e a história estão sempre em perigo. Afinal, e cito por fim, para quase concluir, Debord, o poder dá somente a carteira de identidade falsa das palavras. Ele lhes impõe um livre trânsito, determina seu lugar na produção, onde algumas fazem visivelmente horas extras. Libera-lhes de algum modo sua caderneta de pagamento. Reconheçamos a seriedade de Humpty Dumpty, de Lewis Carroll, que considera que toda a questão para decidir o uso das palavras é a de saber quem será seu senhor e ponto final. E ele, patrão social na matéria, afirma que paga em dobro aquelas que ele usa muito. É preciso que, o Debord cita, não, eu cito, que eu já fechei, não me esqueci de dizer que eu tinha fechado, é preciso que, cito, compreendamos também o fenômeno de insubmissão das palavras, sua fuga, sua resistência aberta, que se manifesta em toda a escrita moderna, desde Baudelaire até os dadaístas e Joyce, como sintoma da crise revolucionária de conjunto na sociedade. As articulações aqui apresentadas são indicações, como eu disse no início, de uma interrogação em curso, cuja explicitação mais rigorosa exige um tempo que é muito maior desse que aqui dispomos. A aposta aqui apresentada é a de voltar ao ato analítico, pelo que, como mencionei, se ele é um ato, como diz Lacan, ele comporta de consequências. Tais consequências, no ensino daquele herege excomungado pela instituição herdeira da transmissão positiva, pela via do recalque, a IPA, foram inarredavelmente sempre vinculadas a uma transmissão que se sabe herdeira pela via negativa, que não transmite senão a palavra, mas como um vazio, a transmissão da linguagem como faltante, enquanto o que abala e faz cair o ideal é, no fundo, o que parece estar aqui em questão. Só ela transmite na linguagem, a linguagem como vazio, aquele da poesia, aquele da revolução. A linguagem como vazio só tem como condição o resto, o dejeto, o falhar. Muito obrigado.